Boa noite. Eu sou o professor Josino Mendes, sou o professor formador da disciplina de vocês e, como comentamos, né, na semana passada, hoje nós teremos uma palestra, né, com a professora doutora Marise Lira Silva Passos, né? Vou fazer a apresentação dela aqui. Então, é com grande alegria, né, que recebemos hoje a professora Marise Passos, né, uma professora com uma trajetória que inspira inovação, compromisso e transformação na educação. Ela é professora titular e pesquisadora do Instituto Federal do Espírito Santo, atuando no Centro de Referência e Formação e Educação à Distância. A Marise, ela acumula mais de 15 anos de experiência na educação à distância, dedica-se a repensar formas de ensinar e aprender por meio de tecnologias educacionais, das metodologias ativas e de novas possibilidades pedagógicas. Ao longo de sua carreira, ela tem atuado na formação de professores, da educação técnica ao doutorado, em modalidades presenciais e à distância, impactando diferentes contextos educacionais. Atualmente, coordena o curso de pós-graduação em informática na educação, contribuindo para a formação de profissionais que transformam suas práticas com o uso das tecnologias. Sua atuação ultrapassa fronteiras. Marise integrou o projeto internacional Embrace, financiado pela União Europeia. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com instituições da Finlândia, Portugal, Colômbia e Brasil, em uma rede que busca construir caminhos mais inovadores, colaborativos e humanos para a educação. Com trajetória acadêmica sólida e interdisciplinar, realizou estágio pós-doutoral na REM University of Applied Sciences, na Finlândia, e possui duplo doutorado em engenharia e em educação, uma combinação que traduz prática e conexão entre tecnologia, formação docente e inovação. É também docente permanente do programa de pós-graduação em educação, ciência e matemática, que a gente conhece como EduCimat, onde segue investigando e promovendo uma educação mais ativa, crítica e conectada aos desafios do nosso tempo. Hoje, teremos a oportunidade de ouvir uma pesquisadora que não apenas estuda a educação, mas que transforma em cada contexto que atua. Seja muito bem-vinda, professora Marise Passos. É com você. Bom, eu vou começar, né, agradecendo as palavras de elogios do meu amigo Josino. A gente sempre trabalha em parceria, a gente consegue fazer um bom trabalho junto. E eu gosto de estar com essa turma porque é uma oportunidade que eu tenho de falar sobre metodologias ativas, que é um tema que para mim é muito importante, eu trabalho bastante com os meus alunos em cima disso. E hoje eu resolvi falar com vocês para além das metodologias ativas. Vocês vão ver que eu vou traçar um panorama do que aconteceu na educação, desde a educação tradicional, passando pelas metodologias ativas, para a gente chegar a um patamar um pouco mais além, que seria as metodologias participativas. Está me ouvindo agora, Josino?
Perfeitamente. Tinha perdido o áudio, voltou. Né? Então, a gente fez aqui um pequeno desenho, só para começar a ilustrar. Na metodologia tradicional, você tem o aluno sozinho e o professor sendo a coisa mais importante. Aí veio se falar das metodologias ativas, que muita gente começou a ouvir falar a partir da pandemia, mas elas já eram discutidas e estudadas há muito tempo. E aí a gente tem o aluno no centro do processo, mas vocês veem pelo desenho que estão no centro do processo, mas estão isolados entre si. E quando a gente pensa nas metodologias participativas, a gente vai além de ter o aluno no centro do processo, mas na criação dessa conexão entre alunos e professor, para se criar uma teia que vai permitir uma aprendizagem mais significativa e com vieses mais importantes para o entorno daqueles alunos, né? E aí a gente vai começar, como essa disciplina, ela fala sobre aprendizagem e fala sobre as metodologias ativas, nós vamos começar com o que é metodologia. Vem de meta, atrás, em seguida, um caminho para o logo, a ciência, um tratado. Então, seria um tratado, a metodologia é um tratado sobre o caminho através do qual se busca um objetivo. E o objetivo das metodologias, tanto ativa quanto participativa, é a aprendizagem do aluno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a minha tela aqui, para ficar maior, para enxergar melhor. A gente vai ficando mais idosa e precisa ter uma visão melhor da tela. Os alunos também têm aí no canto superior direito, tem um mais, aí tem assim, tela cheia. Se o aluno clicar no tela cheia, ele pega o slide completo. Ok? Então, a metodologia, ele não é um manual, não é um truque, mas é uma reflexão que vai levar da teoria à intencionalidade pedagógica, sobre que caminho que eu quero que o meu aluno trilhe para que ele possa aprender. No Brasil, a gente pode perceber que a gente começou com uma matriz de aprendizagem muito tradicional, ainda no século XIX. A escola era uma máquina que tinha como foco a transmissão de conteúdos, no qual o professor era o centro do processo. Ainda temos algumas escolas que são tradicionais, com o professor no centro do processo, que ainda estão nesse século XIX, apesar de já estarmos vivendo no século XXI. A gente vai conversando ao longo, mas algumas coisas eu gosto de reforçar, que quando a gente fala da matriz tradicional, não quer dizer que não exista lugar para o ensino tradicional hoje. Existe, mas não existe mais o lugar de 100% do ensino tradicional, de só o professor falar, de só o professor ser o detentor do conhecimento, ok? E aí a gente começa no início do século XX, com a escola novista, a gente começa a ter uma matriz de aprendizagem, dos processos de ensino-aprendizagem mais ativos, no qual se vê o indivíduo como centro do processo, o indivíduo que eu digo, o aluno, e o foco de aprender fazendo. Aí a gente tem John Dewey, que veio com essa teoria de aprender fazendo. Nós temos também Piaget, que ele fala muito na aprendizagem do aluno, como o aluno aprende, como que isso acontece de forma orgânica na mente dos alunos, ok? A gente tem algumas críticas às metodologias ativas e ao longo da nossa conversa nós vamos ver por que alguns ainda têm algumas críticas e como que a gente pode evoluir
para além desse só o aprender fazendo. Porque muita gente, quando escuta metodologia ativa, escuta aprender fazendo, foca na ideia de só aprender fazendo, como se não houvesse outros caminhos além do só fazer. Né? Então, não, mas a pessoa precisa ser reflexiva, crítica, ok, sem problema nenhum. Então, na metodologia ativa não tem só o aprender fazendo, tem mais do que isso. Então, hoje eu particularmente venho pensado e defendido mais uma ideia de uma matriz participativa, uma aprendizagem participativa que tem um foco histórico crítico que começou a aparecer no final do século XX, quando a gente tem, além do aluno no foco, a gente tem a descoberta do social, a relação, a dialogicidade que precisa existir entre os alunos e entre os alunos e o professor. Aí a gente tem Freire e tem Salviani, que falam sobre essa matriz histórico-crítica, no qual a gente quer levar o aluno, além de aprender, também ter o foco nessa dialogicidade entre aluno, professor e o próprio ambiente onde esse aluno está incluído. E aí a gente tem as metodologias ativas e a descoberta do sujeito. Quando as metodologias ativas apareceram, a gente estava falando de Piaget, a gente estava falando de Dill, então a gente estava falando, porque Piaget vem falar da aprendizagem como algo biológico, algo psicológico, que o foco ele sai do professor para ser no aluno, para entender como esse aluno aprende, como é essa experiência de aprendizagem, né? E aí a gente tem aquele processo de Piaget, que é desequilibrar, o equilibrar, e aquele aprendizagem passar a fazer parte do conteúdo de conhecimentos do aluno, né? Quando eu tenho esse aluno que age junto ao meio no qual ele está inserido. Só que quando eu falo na metodologia ativa, nesse foco no estudante, muito falo foco no estudante, não nessas relações que ele tem entre os colegas e o professor, a gente corre o risco de trabalhar muito na individualidade. E aí essa individualidade pode não gerar uma aprendizagem significativa, pode gerar aprendizagem, mas talvez não tão significativa quanto a gente espera e gostaria. E aí eu tenho uma antítese da metodologia ativa, que seria a metodologia participativa. E aí eu saio da descoberta do aluno para a descoberta do coletivo. A importância de trabalhar em rede, de se conectar com os colegas, de se conectar com os professores. E aí eu começo a trabalhar na fundamentação da sociologia, da política, e aí aqui a gente tem Vygotsky, a gente tem Freire, tem também o Saviani, né? E aí eu vou ter um mecanismo mais dialógico. A aprendizagem não é apenas fazer essa adaptação, equilibrar, desequilibrar, equilibrar e passar a compreender aquele conteúdo e passar a fazer parte do seu conhecimento. Mas é a tomada de consciência coletiva, e essa tomada de consciência coletiva vai levar à mudança. O foco seria que esse aluno, ao aprender, ele consiga estar modificando depois o mundo. Tanto é que a gente tem lá Freire dizendo que a escola não modifica o mundo, ela modifica pessoas e pessoas modificam o mundo, né? Então, o princípio central nessa metodologia participativa, que o conhecimento ele é inseparável da situação social e histórica no qual aquele aluno está inserido. E aí a gente tem aqui o que tem em cada uma dessas três matrizes, né? Na tradicional, a fundamentação é lógica, eu estou com foco no conteúdo, na aprendizagem de conteúdo,
está centrado no ensino, na transmissão de conteúdo, e a motivação para aprender do aluno é extrínseca. É o professor que tenta motivar o aluno para que ele aprenda. Isso não vem de dentro do aluno, não é algo que o aluno almeja aprender, que ele queira aprender. Quando eu venho para as metodologias ativas, que aí a gente traz Piaget, a gente começa a ver uma função mais biológica, psicológica desse processo de aprendizagem, ainda centrado na aprendizagem do indivíduo. É uma motivação intrínseca, é um desejo, uma necessidade individual daquele aluno. Quando eu passo para a metodologia participativa, a fundamentação vai para a prática social. Está centrado no ensino e na aprendizagem, mas com foco na problematização. Coisas do mundo real, coisas concretas, soluções de problemas reais. E aí eu tenho uma motivação social, uma dialogicidade maior, com foco na transformação da sociedade. E como que acontece o eixo de poder quando eu passo nesses três eixos? No tradicional, eu tenho o professor, é o eixo central, e o aluno, o professor transmite, o aluno recebe, é uma heteroeducação, ele é um receptor de conteúdo, eu vou botar os conteúdos e depois vou lá, né, como dizia Freire, a educação bancária, vou lá, pego de volta, faço uma avaliação bem tradicional, no qual eu pergunto, espero as respostas corretas de sim ou não, correta ou errada, não existe meio termo. Quando eu passo para as metodologias ativas, aí eu tenho o aluno no centro do processo e o professor como mediador. Eu tenho uma autoeducação. O aluno, ele passa a ser o sujeito de iniciativa e o professor vai ser um facilitador. Agora, quando eu chego na metodologia participativa, eu tenho professor e aluno trabalhando em igual posição. Eu não tenho nem o professor acima, nem o aluno acima, né? Eu trabalho com foco na socioeducação. O sujeito ele tem que compartilhar a mesma prática social, eu vou ter uma interdependência, uma interlocução, porque eu preciso que aluno e professor estejam juntos nesse processo de aprendizagem. E aí a gente tem o motor participativo, o ciclo que vai desde o tradicional até chegar nesse histórico-crítico. Quais são os passos para eu chegar nessa pedagogia histórico-crítico? Eu preciso ter uma prática social, é o meu ponto de partida. O contexto cultural, político no qual o aluno está inserido tem que ser um motivador para esse início do processo de aprendizagem. Então, quando eu vou ensinar algum conteúdo, eu vou tentar trazer isso para a realidade daquele aluno, aproveitar os conhecimentos prévios que esse aluno já possui, e vou fazer o passo 2, que é uma problematização. Isso tem que fazer sentido para que ele queira aprender, para que ele tente entender como aquele conteúdo ele pode ser usado de forma real e concreta. E aí eu vou trazer, além dos conteúdos, outras ferramentas que vão instrumentalizar esse aluno a poder transformar aquele conteúdo em coisas concretas, resolução de problemas concretos, e aí ele passa para a fase da catarse, que é quando ele vai fazer uma síntese mental e entender que aquilo que ele está aprendendo pode ser aplicado no seu contexto real e trazer resultados não só para ele, mas para a sociedade como um todo, né? E o meu ponto de chegada é trazer o retorno dessa aprendizagem, dessa catarse dele para a sociedade.
E aí a gente vê aqui como que fica essa gestão compartilhada. Porque na metodologia participativa, a gente espera que haja uma gestão compartilhada do processo de ensino-aprendizagem. Eu vou de um controle unilateral, no qual só o professor decide tudo, a uma gestão compartilhada. No começo, eu tenho a decisão centralizada, e aí eu só passo o conteúdo, o ritmo é mais lento, os alunos ficam letárgicos, ficam alienados, muitas vezes esperam a hora só para fazer a prova. Ainda tem aqueles alunos que, quando são têm maior facilidade, tem aluno que eu já ouvi dizer, ouvi falarem para mim, para que eu vou me esforçar durante o semestre se eu posso me esforçar só na recuperação ou na prova final e eu vou passar do mesmo jeito? Então, por quê? Porque ele não está motivado. O que ele está vendo ali não faz sentido para ele. Então, para que eu vou me esforçar pouquinho em pouquinho se eu posso me esforçar uma única vez e eu sei que eu vou passar? A gente vê nas escolas hoje que tem muito aluno que só estuda para a prova final, para a recuperação, e o resto do semestre vai levando em banho-maria, né? E aí eu quero ir para uma gestão mais compartilhada do processo. Eu preciso do engajamento do aluno-professor, não só na hora de trabalhar, mas também ajudar. O aluno tem que participar e planejar junto todo aquele processo de ensino-aprendizagem, porque aí ele passa a se sentir responsável pelas decisões que tomar. Muitas vezes a gente faz isso, quem está em sala de aula aí sabe, quando a gente faz aqueles acordos iniciais de início de semestre, ou quando a gente combina uma forma de avaliar e os alunos concordam, aí você está dando voz e decisão para eles também. Lógico que você, como professor, tem mais experiência para ver o que pode dar errado ou não, mas é sempre bom quando você faz esses acordos com os alunos, porque eles vão estar muito mais engajados em cumpri-los e fazer com que o que você está planejando dê certo, né? A verdadeira metodologia participativa, ela exige a democratização do design da aula. O poder discricionário não pode ser exclusivo do professor, é o que eu estava falando até aqui, né? Aí vamos aqui mais um pouquinho. E aí a gente está trazendo um pouco sobre a aprendizagem de adulto, porque a gente vê que essas metodologias participativas, elas fazem bastante sentido, principalmente na educação de adultos. E a gente está acostumado a falar em pedagogia, como que o aluno aprende na infância, aprende nos primeiros anos, e a gente fala muito pouco da aprendizagem de adultos. E a gente tem um volume grande, principalmente na educação profissional tecnológica e nas universidades, a gente trabalha com adultos, que têm um processo de aprendizagem diferente dos pequenininhos, né? E aí a gente tem que, ao trabalhar com adultos, promover a autonomia, a necessidade de controle, aprender melhor quando compartilhar o design e os rumos da sua própria aprendizagem. Ele tem que entender a relevância, né? Quando ele sabe que aquilo que ele está aprendendo, ele vai ter uma aplicação imediata, ele vai ter mais interesse, vai se esforçar mais nesse processo de aprendizagem. Eu já fiz faculdade, muitos de vocês, acho que todos fizeram, porque esse curso é uma pós, né? Muitas vezes você chegava lá e dizia assim, para que eu estou aprendendo cálculo? Onde que eu vou usar isso lá na engenharia? Aí o professor dizia, aprende que tem que aprender, tá no currículo. Mas não faz sentido. Se você demonstra, se você traz problemas reais ligados àquele curso de engenharia, ou problemas reais ligados à área de medicina em outras disciplinas, aquele aluno passa a fazer sentido. Ou então ele só vai cair a ficha quando ele está quase terminando o curso. E aí ele não deu importância para aquele cálculo que ele aprendeu lá atrás, porque não fazia sentido para ele, não tinha relevância. E eu tenho que levar em conta também a bagagem que esse adulto já traz. Mais do que as crianças, o adulto traz uma bagagem de vida muito grande. E que quando ele consegue
fazer essa integração, a sua aprendizagem, o seu envolvimento é muito maior. E aí a gente vai chegar numa aprendizagem que vai fazer sentido, onde eu vou ligar a conexão, ligar o novo saber com a experiência prévia e a vida futura do aluno, vou fazer a integração, compreender multidimensional e holístico o mundo. Eu sempre digo, gente, a gente quer ensinar o aluno português separado de matemática, separado de história, como se fossem caixinhas fechadas que não se conectam, não existe isso. Principalmente para o adulto, não faz sentido. Se você consegue mostrar isso para ele de uma forma holística, integrada, isso faz muito mais sentido. Eu costumo dar como exemplo, quando você entra no supermercado, você não só está vendo quanto custa aquela mercadoria. Muitas vezes você precisa saber data de validade, quanto custa, se tem glúten, se não tem, qual o percentual. E aí você está vendo ali que você tem biologia, você tem matemática, você tem química, tem N coisas envolvidas. Você não pode chegar lá e só pensar naquele produto num único viés, não existe isso. E o engajamento, a interação, a colaboração que existe entre os alunos, dele com o professor e dele com o objeto que ele está aprendendo. E aí você vai ter uma aprendizagem que faz sentido, que busca superação da aprendizagem mecânica em prol de uma emancipação ética do cuidado com o mundo, com a sociedade onde você está envolvida. Na contemporaneidade, isso é mais urgente do que tudo, principalmente na formação profissional, porque eu preciso ter o saber, a teoria, por isso que eu digo que o tradicional não é que ele vai morrer, ele tem o seu momento, mas não pode ser só teoria. O aluno tem que saber o que fazer com essa teoria e depois tem que saber como utilizar isso novamente em novas situações, ele tem que ter essa capacidade. Se a gente falar no... Segundo a Unesco, você precisaria, o aluno, saber fazer, saber ser e saber conviver. Então, conviver e o saber ser já vai mais para as metodologias participativas do que a metodologia ativa, no qual eu só penso no aluno como sendo do processo, e não ele como um todo ligado ao resto da sociedade, ao resto da comunidade escolar. A empregabilidade moderna, para você estar no mundo, exige mais do que saber fazer mecânico. Você tem que saber fazer, mas tem também que saber reaplicar aquilo em outras situações reais e concretas. A gente vive em cenários de incerteza, e a gente passa por muitos conflitos éticos a partir desse mundo de incerteza. Eu tenho uma flexibilização do trabalho, a complexidade tecnológica que cada vez aparece mais no nosso dia a dia, e se eu não tenho essa capacidade de aprendizagem, essa conexão com o resto do entorno onde eu estou, eu vou ter mais dificuldade de aprender, continuar aprendendo, aprender ao longo da vida, né? E aí a gente tem que focar que o aluno precisa aprender a aprender. Porque se ele não tiver um professor, ele não consegue fazer nada, ele tem que criar essa autonomia nesse processo de saber aprender, mesmo que não tenha um professor junto, né? Então, a solução para isso são as metodologias participativas que desenvolvem o pensar em rede. Agora, eu vou fazer uma adaptabilidade emocional, porque eu tenho que saber ser e conviver, e ter uma responsabilidade social, cívica, perante a sociedade na qual eu estou inserida, né? Imunizando o profissional contra a obsolescência, porque hoje a gente fica obsoleto muito rápido. E as barreiras práticas que nos limitam a conseguir isso? Espaço e tempo, a rigidez de currículos e a arquitetura escolar que trabalha o tempo inteiro no professor, no centro do processo, o aluno sozinho, tanto é que nós temos sala de aula que o professor está lá na frente, os alunos ficam aqui atrás, tem sala de aula que o professor fica no alto e os alunos embaixo, isso já gera aquela ideia de que eu tenho um ser superior ali falando.
Alguns comentam que as escolas elas têm uma estrutura semelhante ao presídio. Eu fico trancado naquela sala, eu tenho alguém que me fiscaliza, eu tenho banho de sol, que é o intervalo do recreio, eu volto para dentro da minha cela. E realmente os desenhos das nossas escolas, elas não facilitam essa integração. Eu tenho a tradição hierárquica, a dificuldade do docente tem de abrir mão dessa posição de ser o detentor do conhecimento, eu que sei tudo, eu que decido tudo, eu que faço tudo. Eu tinha um colega que os alunos falavam, professor, não sei se eu vou passar, eu acho que eu vou reprovar com você. Ele falou, não, quem te reprova sou eu. Então, aquele poder, não, quem te reprova sou eu. O professor, ele tem um papel, ele planeja aquele processo, mas quem aprende é o aluno. O professor não consegue transmitir conhecimento, ele transmite conteúdo. Conhecimento é construído individualmente por cada um. Isso que eu estou falando aqui, cada um de vocês vai construir um conhecimento diferente, porque vai depender do processo de equilíbrio, desequilíbrio e equilíbrio, do conhecimento prévio que vocês têm. O conhecimento que vai ser gerado aqui, cada um vai ter o seu e não vão ser todos iguais. A cultura do individualismo, a falta de traquejo social, cada vez mais a gente tem visto a dificuldade que os alunos têm de viver socialmente, tanto é que as pessoas têm 1000 amigos virtuais e não conseguem conversar pessoalmente com nenhum. Os alunos saem para o recreio. Quando veio essa lei de proibir celular, a princípio eu fiquei muito contra, mas depois eu comecei a perceber algumas coisas, que é, por exemplo, as crianças iam para o recreio, cada um com o seu celular, ou jogando, e ninguém interagia com ninguém. A escola precisa de quebrar essa individualidade, né? E o sistema de avaliação que continua a ser tradicional. Para eu poder trabalhar com metodologias ativas, metodologias participativas, eu não posso fazer uma avaliação tradicional, uma avaliação sentensiva, que no final do processo eu digo sabe, não sabe, volto o ano que vem, não volto o ano que vem, e não consigo acompanhar todo o processo e nem ajudar esse aluno no seu processo de aprendizagem por meio do sistema de avaliação. E fechando aqui, a ideia de evoluir para mais do que metodologias ativas e para as metodologias emancipatórias, é que o que eu vou fazer, a metodologia ativa para participativa não é apenas mudar a técnica da sala de aula, mas é mudar a mudança ética e epistemológica, a maneira com que eu quero ensinar e que objetivos eu quero ao final. Quais são os meus objetivos pedagógicos a propor determinadas tarefas e atividades, né? E aí a gente tem de preparar os adultos para funcionar no mercado de trabalho, mas de uma forma que ele seja autônomo, que ele tenha capacidade de ler esse mundo no qual ele está inserido, problematizar o mundo no qual ele está, ver as contradições e coletivamente reescrever a realidade e transformá-la. Eu acho que eu já trouxe assim, algo um pouco diferente para vocês, mas eu resolvi provocá-los e trazer essa visão um pouco além das metodologias ativas, que muitas vezes a gente vê o pessoal falando de uma forma muito tradicional, da listinha e tudo é metodologia ativa, mas depende da forma que você trabalha essa metodologia escolhida.